Olá, amigos, paz e alegria em todos os corações. É com muita satisfação que estamos aqui mais essa semana para falar um pouco do Evangelho do Mestre Jesus. Aproveitando para falar para vocês também que coloquem uma jarra de água, um copo de água que seja aí durante esse nosso Evangelho hoje, para a espiritualidade fluidificar, né? Nós estamos aí nos centros espíritas bebendo aquela aguinha que sempre faz tão bem para a gente, então vamos aproveitar, pedir para os espíritos amigos, enquanto nós estamos fazendo o Evangelho, fluidificar a água aí na casa de todos vocês, tudo bem? Que o nosso tema de hoje é muito interessante para nós espíritas. Por quê? É o capítulo 4 que diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, é um assunto que fala diretamente sobre reencarnação. Jesus tratou disso em várias passagens, mas essa passagem aqui é muito interessante, que todos os apóstolos dele aqui, que citam, todos os evangelistas que citam essa passagem, deixam claramente a informação que eles sabiam que existia reencarnação naquela época. E o primeiro ponto que a gente cita aqui é quando Jesus estava lá para os lados de Cesareia de Filipe e questionou os discípulos, perguntando assim: o que as pessoas, o que os homens falam sobre mim? Quem eles dizem que eu sou? E aí alguns respondem assim: olha, uns estão dizendo que o senhor é João Batista, outros estão dizendo que o senhor é Elias, outros estão dizendo que é Jeremias ou alguns dos profetas. Olha que interessante essa passagem, porque se os próprios apóstolos dizem que ele pode ser Elias, que ele pode ser Jeremias, que ele pode ser João Batista, então só podia ser uma reencarnação. Até no caso de Jeremias e até no caso de Elias, Elias tinha vivido há mais de 900 anos antes, então ninguém sabia como é que era a fisionomia de Elias. Então, se Jesus tivesse ressuscitado como Elias, podia ser que Elias fosse daquele jeito também, mas não no caso de João Batista, que todo mundo conhecia, certo? Então aqui fala claramente que eles tinham a ideia de reencarnação, podia até chamar diferente, mas tinham a ideia de reencarnação. Mas Jesus fala: tudo bem, os outros estão falando por aí que eu sou esses aí, mas vocês, quem vocês pensam que eu sou? Aí Pedro responde: tu és o Filho do Deus vivo, o Cristo. E Jesus fala: muito bem, Pedro, porque não precisou você olhar a carne, nem precisou você olhar o sangue, porque quem te revelou quem eu sou é o próprio Pai que está nos céus. Essa passagem é a passagem de Mateus, uma passagem magnífica. E Jesus deixa claro aqui, não só para Pedro naquela época, mas para todos nós, que nós não temos que ficar procurando Jesus em outros lugares. Nós temos que ter a convicção que ele é revelado dentro de cada um de nós também. Então, ele era Jesus. Pedro sabia disso, não era ninguém, era o próprio Jesus que estava ali. E ele sabia que é o Filho de Deus que está sendo enviado. E a gente tem essa certeza também, ou teremos que ter essa certeza como cristãos. E é interessante, né, que nós acabamos de falar assim: poxa, se eles estavam comparando que ele poderia ser João Batista, todo mundo conheceu João Batista. Como é que ele podia ser João Batista se ele era diferente de João Batista? Né? Dos outros até podia pensar. Mas o interessante dessa passagem é a ideia de reencarnação que eles tinham. Senão eles não teriam, não estavam. Se alguém falasse que ele era um dos profetas antigos e ninguém acreditasse em reencarnação, poxa, já descartava no mesmo momento. Outra passagem interessante aqui é sobre Herodes. A gente sabe que Herodes tinha medo de perder o poder. Herodes tinha medo de chegar ao rei, filho de Deus, que disse que ia ser o rei de tudo. Então ele morria de medo disso aí. Então, quando chega a notícia do tetrarca, né, para o tetrarca, que era o caso Herodes, de tudo que Jesus estava fazendo, ele estava preocupadíssimo. O que essa pessoa está fazendo aí? O que ele quer? Né? E ele perguntava também quem que era. E as pessoas diziam: uns dizem que é João que ressurgiu dos mortos. Quer dizer, João ressurgiu dos mortos porque João já tinha sido degolado. João já tinha sido morto. E outros dizem que é Elias que apareceu. E outros dizem que é um dos antigos profetas que ressuscitou. Olha só, ressuscitou.
Era o que a palavra ressuscitou. É interessante que eles sempre estão colocando ela no lugar da palavra reencarnou. E aí, então Herodes disse, mas eu mandei degolar João Batista, esse aí não pode ser. Esse não pode ser João Batista, eu mandei degolar ele. E ficava preocupado sobre as coisas que ele escutava de Jesus e queria de qualquer jeito ver esse Jesus aí. Por quê? Por causa de medo. E essa passagem tem dois evangelistas que falam para nós, que é Marcos e que é Lucas, né? Mais uma vez, as pessoas falam para Herodes que ele pode ser um daqueles profetas e até João Batista, e Herodes não reclama. Se eles não tivessem a convicção da reencarnação, que ele poderia voltar novamente, eles já descartavam isso, ninguém nem iria falar isso. E a passagem uma das mais interessantes que eu acho, que eu conheço, né, dentro do Evangelho, é o fenômeno que aconteceu mediúnico da transfiguração. E o que aconteceu depois da transfiguração, só para a gente lembrar, né? E na transfiguração, Jesus chamou Pedro, chamou Tiago, chamou João. João era irmão de Tiago. Só os três para ir com eles e subir o Monte Tabor. E lá no Monte Tabor, enquanto eles estavam lá, Jesus se recolheu um pouco e apareceu ao lado de Jesus, pelo fenômeno de fornecer a energia ectoplasmática de Jesus, né, que era o médium, o maior de todos que a gente pode imaginar que já existiu. E ele fornece essa energia e materializa de um lado Elias e do outro Moisés. Moisés e Elias aparecem ali. A aparição foi tão perfeita que Pedro chega a perguntar para Jesus, mestre, você quer que eu faça 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias? Olha que interessante. E eles devem ter ficado muito tempo ali conversando. Por quê? Porque Jesus naquela época estava sabendo que muitas coisas estavam sendo feitas contra ele. Provavelmente Moisés e Elias foram uma espécie de 2 conselheiros que apareceram ali para conversar com ele também, naquele momento que Jesus sabia que alguma coisa iria acontecer com ele ali de mais grave. Então, o interessante é depois que os apóstolos, os 3, Pedro, Tiago e João, presenciaram toda aquela cena. Quer dizer, foi materialização mesmo. E aí, presenciando aquela cena, eles começaram a questionar. Quando Jesus falou, um é Moisés e outro é Elias. Elias estava aí. Aí, eles perguntam, mestre, tudo bem, eles sabiam que Jesus era filho de Deus, mas eles tinham dúvida ainda. Eles perguntam assim, olha, nas profecias dizem que era necessário que Elias nascesse primeiro, voltasse primeiro, para depois o Filho de Deus nascer. Tipo assim, fizeram um questionamento a Jesus. Como que você é o Filho de Deus, sendo que Elias não nasceu ainda? Nós não vimos Elias nascer. E as Escrituras dizem que para o Cristo vir, primeiramente teria que voltar Elias. Aí Jesus, com muita tranquilidade, fala para ele, digo-vos, porém, que Elias já veio e eles não reconheceram, não o conheceram. Antes fizeram dele o que quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer às suas mãos. Olha que interessante. Naquele mesmo momento, os 3 compreenderam que era de João Batista que ele estava falando. Então, quando Jesus fala João Batista, Elias já veio, era João Batista. E existe uma coisa interessantíssima aí nessa passagem de João Batista e de Elias, porque Elias, como ele era um profeta fenomenal, né, um médium fantástico, e sempre entrava em contenda com os reis da época, quem estava ali, o pessoal adorava Baal, o sacerdote de Baal, ele sempre estava desmascarando tudo, até que chegou o ponto culminante do rei prender ele e mostrar que o rei Baal tinha muito mais poder do que o Deus único, o Deus do povo hebreu. E João Batista aceita o desafio. O desafio seria fazer um fecho de lenha acender. Só com a força do pensamento, da mediunidade, digamos assim. E aqueles sacerdotes, que eram todos magos também, se reuniram todos e tentaram fazer o máximo para a lenha acender e não conseguiram. Depois veio Elias. E Elias, pelo potencial que ele tinha, ele achou que era muito fácil acender a lenha e ainda pediu para encharcar de água. Foi encharcado aquele fecho de lenha de água, né? E
ele fez pegar fogo, mesmo assim. E o que ele solicitou foi que todos os sacerdotes foram decapitados. E foram decapitados, porque ele tinha ganhado a aposta, né? Ele tinha ganhado a cena, então ele foi, pediu para que decapitasse eles, todos aqueles ali. E aí o que aconteceu? João Batista depois volta e é decapitado. Quer dizer, passou por um resgate, talvez parecido com aquele que ele impôs aquelas coisas, ele não teve piedade. Então é interessante essas histórias também do Antigo Testamento e essa ligação do Antigo Testamento das informações com as informações atuais, mostrando aí a lei do retorno também, no caso de João Batista, mas que era, então, o próprio Elias. E ele nasceu para vir em seguida o Cristo, Filho de Deus, estava exatamente como as Escrituras falam aí para a gente, né? Mostram para a gente. Estava tudo seguindo normalmente. Vamos cantar uma música aí para dar uma animada, né? A música Renovação. Essa música é a música da nossa irmãzinha Ana Lúcia e do nosso irmão Maurício Tomé. E é interessante para a gente mostrar conforme a gente vai conhecendo Jesus, a gente vai conseguindo ficando mais livre, a gente vai conseguindo melhorar no nosso espírito, no nosso interior, na nossa transformação. Jesus, aqui estou para te dizer, estou aqui para agradecer o bem que você me fez. Antes não conseguia enxergar e por isso meu olhar era preocupação e dor. Agora que as vendas foram tiradas, tua palavra escutada, enfim me sinto renovada. Hoje já entendo a dor e diante dela tenho muito auxílio. Já posso entender que o amparo do alto veio para me fortalecer. Jesus, aqui estou para te dizer, estou aqui para agradecer o bem que você me fez. Antes não conseguia enxergar e por isso meu olhar era preocupação e dor. Agora que as vendas foram tiradas, tua palavra escutada, enfim me sinto renovada. Hoje já entendo a dor e diante dela tenho muito auxílio. Já posso compreender que o amparo do alto veio para me fortalecer. Porque o amparo do alto veio para me fortalecer. Linda música desses dois amigos, a Ana Lúcia e o Maurício Tomé, mostrando a importância de Jesus nas nossas vidas. Mas continuando agora falando de ressurreição e de reencarnação. Que a reencarnação ela fazia parte dos dogmas judeus. A reencarnação, sobre o nome de ressurreição, como nós falamos antes. Somente os saduceus é que pensavam que tudo acabava com a morte.
não acreditavam nela. Vamos fazer uma separação agora? Todo mundo era povo hebreu, judeu. E os judeus, nas sinagogas mesmo, na maioria das sinagogas, os judeus estavam ali fazendo tudo. Mas no templo de Jerusalém, quem comandava eram os saduceus. E os judeus acreditavam na ressurreição, que eles falavam que era ressurreição, que nós sabemos que é reencarnação, mas os saduceus não. Achavam que quando a morte chegasse, não existia nada mais. Então existe essa separação ali, dentro do povo hebreu daquela época, né? Tudo acabava com a morte. Agora, os judeus, eles tinham noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Era incompleta. Como que era essa ligação da alma com o corpo? Eles acreditavam que um homem podia reviver sem ter a ideia precisa de que maneira isso poderia acontecer, isso se daria. Ora, se o homem podia se reviver, se eles pensavam nisso, eles só achavam que era com o mesmo corpo. Ideias que já vinha desde o tempo do Egito, de todas as fraternidades iniciáticas lá, milênios e milênios atrás, onde eles mumificavam o corpo achando que o espírito voltava para cuidar daquele corpo, né? Então, essas ideias era a ideia mais lógica que você podia imaginar naquela época. Já que o meu espírito vai voltar, eu tenho que ter esse corpo. Como é que vai ter outro corpo? Era o pensamento deles, né? Como é que isso se daria? Eles não tinham ideia direito. Então, eles designavam a palavra ressurreição, o que o Espiritismo chama muito mais justamente de reencarnação, que é muito mais lógico. Por quê? Porque a ressurreição ela supõe o retorno da vida ao próprio cadáver. Como que isso pode acontecer? Que a ciência demonstra ser materialmente impossível. Já foi tudo desfeito. Todas as partículas já voltaram para o ar do corpo, né? O corpo volta para a terra que deu, é ligado à terra. O espírito volta para Deus que o deu. A reencarnação é a volta da alma ou do espírito à vida corpórea, mas num corpo diferente, um corpo novamente constituído e que nada tem a ver com o corpo antigo. O corpo antigo acabou, foi para a terra. A alma vai para o plano espiritual, vive como espírito errante, fazendo as suas analogias, analisando o que fez de certo, o que fez de errado, se preparando para outra reencarnação, retoma um corpo novamente, com todas as chances, com todas as possibilidades de trabalhar novamente para o seu crescimento espiritual com um corpo novo. Isso é a lógica. Então a palavra ressurreição, ela podia sim se aplicar a Lázaro, por exemplo, que Jesus foi e ressuscitou Lázaro. Para muitos, Lázaro teve um ataque de catalepsia, ou letargia, e não morreu. E Jesus chegou e trouxe ele de volta. Jesus fazia curas das mais variadas possíveis, sabia trabalhar com isso, né? Agora, não estamos aqui para contestar também que Jesus não ressuscitou Lázaro, mas aí seria assim, por que não ressuscitou tantos outros, né? Por que Lázaro seria um privilegiado? Então, é umas coisas que a gente questiona, não no sentido de querer duvidar nada de Jesus, mas sim de trazer para a lógica, que seria a reencarnação, que seria maravilhoso. Acordar no ataque cataléptico que a pessoa teve, já estava passando da hora. E muitas coisas acontecem assim, ataques de catalepsia, de letargia, com muitas pessoas, muitos já foram até enterrados vivos por causa disso. Então, a lógica, a razão é nós acreditarmos que era um ataque de epilepsia. Epilepsia não, eu estou falando o nome errado, de catalepsia. Seria mais lógico. Então, mas tudo bem, a gente poderia encarar nesse ponto de vista que Lázaro seria uma ressurreição, mas não Elias, nem os demais profetas, né? Se, portanto, segundo a crença, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, porque todo mundo conheceu João. Todo mundo conheceu João Batista, todo mundo daquela época. Então não podia ser o mesmo corpo, né? Isso não podia ser. João Batista era Elias e o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João tinha sido visto desde criança e seus pais eram conhecidos. João podia ser, então, Elias reencarnado, mas não ressuscitado. É essa a lógica da coisa, que a gente vê tranquilamente. Agora, ele chamava de ressurreição, não tem problema nenhum, era o nome que
era o nome que eles usavam naquela época, mas a gente vê que todas as passagens que a gente vai mostrando demonstram tranquilamente que eles tinham a ideia de a alma voltar novamente. Eles pensavam que era para o mesmo corpo, porque não tinham condições de saber um pouco mais. Vamos cantar mais uma música aí? A música Caminho do Coração, o nosso irmão Manuca Almeida, lá de Juazeiro da Bahia, já está no plano espiritual, nosso amigo Manuca Almeida, né? Essa música é muito interessante também para mostrar as caminhadas que a gente faz aí pela vida. A vida é uma estrada cheia de surpresas e em cada curva pode se encontrar uma porta aberta, uma nova escolha, um sinal que aponta para qualquer lugar. Está em suas mãos, é só se decidir aonde ir, o que fazer na hora de partir, saber onde chegar, usar a intuição, imaginar e percorrer os caminhos do coração. Faça seu caminho só de amor, porque o amor é a razão de acreditar no amanhã e seguir os caminhos do coração. A vida é uma estrada cheia de surpresas e em cada curva pode se encontrar uma porta aberta, uma nova escolha, um sinal que aponta para qualquer lugar. Está em suas mãos, é só se decidir aonde ir, o que fazer na hora de partir, saber onde chegar, usar a intuição, imaginar e percorrer os caminhos do coração. Faça seu caminho só de amor, porque o amor é a razão de acreditar no amanhã e seguir os caminhos do coração, os caminhos do coração, os caminhos do coração. Faça seu caminho só de amor, porque o amor é a razão, e acreditar no amanhã e seguir os caminhos do coração, usando a razão, como fala no começo da música, porque o amor é a razão, né? Vamos continuando aqui falando um pouco sobre aquela passagem interessante também de Nicodemos. Nicodemos era saduceu, ele era lá um dos sacerdotes do templo, certo? Então havia um homem dentre os fariseus, né, por nome de Nicodemos, senador. Eu falei que era fariseu, né? Ele era saduceu, não, ele era fariseu, né? Por nome de Nicodemos, senador ali dos judeus. E uma noite ele veio conversar com Jesus, dizendo: Rabi, nós sabemos que você é um mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses milagres que você faz. Para fazer milagre assim, só pode ter vindo da parte de Deus. Aí Jesus respondeu para ele: na verdade, te digo que não pode ver o reino de Deus senão aquele que renascer de novo. Nicodemos achou estranho aquilo ali. Como é que pode um homem nascer sendo velho? Porventura ele pode entrar novamente no ventre da mãe e nascer outra vez? Aí Jesus responde mais uma vez: na verdade, ou em verdade, te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Mais uma vez repetindo,
O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Só nesse ponto aqui a gente lembra. Quem que forma a carne? É o pai e a mãe. É a parte consanguínea. Então, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do espírito é espírito. Então, o nosso pai e a nossa mãe não são o pai do nosso espírito, nem mãe nem pai do nosso espírito. Eles são pai do corpo. Eles fizeram o corpo. O espírito veio de outro lugar. Então, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do espírito é espírito. Não te maravilhes, diz Jesus, de eu te dizer que importas nascer de novo. O espírito sopra aonde quer. E tu ouves a sua voz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do espírito. Olha, de onde é que o espírito veio? Quem sabe? Sabe que foi do plano espiritual, mas especificamente não tem uma localidade. E para onde é que ele vai depois que ele sai? Ele sopra onde ele quer. Por isso que o nascido da carne é carne, do espírito é espírito. A carne está ali, nasceu, morreu. Com a morte acaba a carne, o espírito não. De onde é que ele veio? Não sabemos. Para onde é que ele vai? Também não sabemos. E ele sopra onde ele quer. Todo mundo ouve a sua voz, né? Então, e ele ainda questiona. Nicodemo pergunta, mas como é que se pode fazer isso? Aí respondeu Jesus, você é mestre em Israel, ou tu é mestre em Israel e não sabes essas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e damos testemunho do que vimos. E vós, com tudo isso, não recebeis o nosso testemunho. Então, se quando eu falo das coisas da terra, que eu tenho falado, ou das coisas terrenas, ainda assim não me credes, vocês não acreditam em mim, como é que vocês podem crer quando eu falar da parte celestial? Olha, se nem o que estava acontecendo na terra eles acreditavam, quanto mais se Jesus fosse explicar para eles as coisas celestiais ali naquele momento. É como a gente sempre fala também, passagem de Jesus. Não adianta jogar pérolas para os porcos. Eles não vão entender nada. As pessoas têm que estar preparadas para entender certas coisas. Porque às vezes você vai explicar uma coisa muito difícil para a pessoa, você faz ela ficar mais desacreditada ainda. Por quê? Porque ela não está no ponto de entender aquilo. Então ele queria que aqueles sacerdotes entendessem primeiro o que estava acontecendo ali. O que ele estava trazendo de informação, o que ele estava mostrando de paz, de amor, de renovação para toda a humanidade, que as pessoas não conseguiam entender. Ele não precisava penetrar em um mundo espiritual para explicar para aquele senador, para poder justificar alguma coisa, se ele não entendia nem o que ele estava falando na terra. Mas ele fala que você deveria entender, porque você é mestre de Israel. Você já deveria entender o que é nascer de novo. E você está aqui e não entende. Por quê? Porque fazia parte daqueles lá que estavam no templo, às vezes, sem acreditar direito na morte, mesmo ele sendo um fariseu, sem acreditar direito na vida espiritual, é claro. Essas palavras, se não renascer da água e do espírito, se a gente prestar atenção ou se aprofundar mais assim, até no aspecto científico, nós vamos entender normalmente, porque elas foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo. Também criação. Tem nada disso aí, né? Mas o texto primitivo diz simplesmente o seguinte, se não nascer da água, se não renascer da água e do Espírito. É só isso que fala. Não fala em batismo, não fala em Espírito Santo, como está colocado lá na frente, não. É se não nascer, não renascer da água e do Espírito. Agora vamos entender o que é isso. Né? Vamos entender o que é isso. Porque para a gente compreender o verdadeiro sentido dessas palavras, é necessário reportar, então, a significação da palavra água, que foi empregada no sentido específico, né? E os antigos tinham conhecimentos imperfeitos sobre as ciências físicas, e eles acreditavam que a terra havia saído das águas. Então, terra, matéria, tinha saído das águas. A matéria saía das águas. Tanto que estava cheio de passagens, o Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava sobre as águas, que o firmamento seja feito no meio das águas, que as águas que estão sobre o céu se reúnam só no mesmo lugar. Então, todas as informações da matéria saíam da água. Então, eles encaravam a água como o elemento material, como o elemento físico. Então, conforme essa crença aí que a gente está falando, a água se transforma no símbolo da natureza material, como o Espírito era
da natureza inteligente. Então essas palavras, se o homem não renascer da água e do espírito, ou na água e no corpo, né? Na água e no espírito, significam isso aí. Se o homem não renascer com o corpo, que é a matéria, e com a alma, que é o espírito. Nesse sentido é que foram, então, compreendidas desde o princípio. A água, símbolo da natureza material, e o espírito da natureza inteligente. Então, se não nascer da matéria e do espírito, é esse o significado. Não sei porque tem tantas dificuldades para entender essa passagem que Jesus está mostrando aqui para a gente, né? Essa interpretação se justifica, né? Aliás, né? Ela é bem justificada por essas outras palavras. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Já falamos anteriormente. Então Jesus faz aqui uma distinção positiva entre o espírito e o corpo. O que é nascido da carne é carne, indica claramente que o corpo procede apenas do corpo e que o espírito é independente do corpo. Penso que fica bem claro esses ensinamentos de Jesus para a gente entender bastante a reencarnação. Vamos cantar mais uma música aqui, uma música agora é do nosso amigo Lúcio Silva, grande amigo que faz as gravações do Grupo Castelã. Essa música chama-se Razão Fortaleza, bem bonita essa música do Lúcio. Caminhar é preciso entender a questão. Muitas vezes o mundo se demonstra em vão. A verdade é tão linda, a pureza mais doce, integra-se a vida, descoberta é o amor. Razão, fortaleza, muitas vezes a vida retorna a partida e nos dá o que é de melhor no quebra-cabeças, e juntando as peças, semeando a paz, nada é em vão. Eu te quero, amigo, eu te quero, irmão, transformando caminhos, desvendando o perdão. O momento é agora, entregue-se ao outro. Semear é preciso, florescer no amor. Razão, fortaleza, muitas vezes a vida retorna a partida e nos dá o que é de melhor no quebra-cabeças, e juntando as peças, semeando a paz, nada é em vão. Nada é em vão. Nada é em vão. Nada é em vão. Mas semear é preciso, sempre, né? Semear é preciso sempre. Semear a semente boa, para que nasçam bons frutos, né? Semear coisas boas sempre, que o retorno sempre vem. Então, o Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. O que significa? O que pode significar? Que não se sabe o que foi e nem o que será o Espírito. Se pelo contrário o Espírito ou a alma fosse criado com o corpo, né, nós saberíamos de onde é que ele tinha vindo, pois conheceríamos o seu começo e em todo caso, né, essa passagem é a consagração do princípio. Então, essa passagem ela consagra o princípio da preexistência da alma. Então, a alma já existia antes. E, por conseguinte, também da pluralidade das existências. Então, se a alma já existisse antes, todas as vezes que ela vem que ela já existia, com certeza, tem essa pluralidade das existências. Também existe uma passagem muito interessante do cego Bartimeu, vocês devem conhecer, que foi quando Jesus curou um cego de nascença, né? O cego nasceu cego, ele não ficou depois.
E os apóstolos perguntam para Jesus: quem fez alguma coisa de errado? Foi ele ou foi algum antepassado dele que fez alguma coisa errada que ele nasceu desse jeito? Aí Jesus fala: é porque ele veio aqui dar o testemunho, quer dizer, se mostrar aqui para me curar. Mas na realidade o interessante não é a resposta de Jesus, o interessante é a pergunta. O interessante é a pergunta dos apóstolos, que eles falam: ele fez alguma coisa errada para nascer assim? Então quando é que ele fez alguma coisa errada? Só pode ter sido em outra encarnação. Então eles sabiam claramente que existia outra encarnação. Jesus fala assim, ó: desde os tempos de João Batista até agora o reino dos céus é tomado pela força, e os que fazem a violência são os que arrebatam, porque todos os profetas e a lei, até João, profetizaram. E se vós o que quereis bem compreender, ele mesmo é o Elias que há de vir. Que tem ouvidos de ouvir, que ouça. Passagem de Mateus. Olha que interessante. Jesus aqui é muito mais claro até quando ele fala lá: João Batista já veio. João Batista já veio. O Elias já veio, ele é mesmo João Batista. E aqui ele é mais claro ainda, quando ele fala: ó, e vós queres bem compreender? Ele mesmo é o Elias que há de vir. Quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Mateus mostra isso pra gente. Então aqui não existe alegoria, não existe figura. Trata de uma afirmação positiva de Jesus, dizendo: olha, João Batista é o espírito de Elias. Quem quiser acreditar, quem quiser ouvir, que ouça. Quem tem olhos de ver, que veja. Jesus sempre cita a passagem: quem tiver ouvidos de ouvir, que ouva. Ou seja, quem entende, quem quiser compreender, compreenda. Quem não quiser compreender, não vai compreender. Não tem aquele velho ditado também que fala: o pior cego é aquele que não quer ver? Mesma coisa. Está na nossa cara a reencarnação. Mas o jogo de interesses é que as pessoas não querem ver. Ou então achar que não vai se acertar as contas depois em outras encarnações, né? Olha outra passagem aqui interessante de Isaías, do profeta Isaías. Ó: os teus mortos viverão. Os teus mortos viverão. Os meus, a quem tiraram a vida, ressuscitarão. Despertai e cantai louvores, vós o que habitais. No porquê, o orvalho que cai sobre vós é orvalho de luz. E arrumareis a terra e o reino dos gigantes. Então, linguagem deles usada lá atrás. Mas quando ele fala assim: os teus mortos viverão, olha, interessante. Então, os mortos viverão? Por quê? Mas a gente pode falar, mas ele pode estar falando dos mortos que estão vivendo no plano espiritual. Quer dizer, ninguém morre, ele vai para o plano espiritual. Que ele não está falando de reencarnação. Tá sim. Porque se ele quisesse dizer que os espíritos vivem, ele não falaria viverão. Eles falavam: os teus mortos vivem. Morreram, mas vivem. Não, ele fala: seus mortos viverão. Quer dizer, viverão novamente. É lá no futuro. Eles vivem agora e viverão depois. Certo? Então, fica bem claro aqui que ele teria dito: ainda vivem, não, e não viverão. Né? Quer dizer, se ele quisesse dizer que eram os espíritos que estavam no plano espiritual, eles diziam: vivem e não viverão. Então não é nada duvidoso que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação fosse uma das crenças fundamentais dos judeus. Eles só trocavam o nome. E que ela foi confirmada por Jesus e pelos profetas de maneira formal, né? De maneira bem formal mesmo, sem alegoria nenhuma, mostrando claramente de onde se segue que negar a reencarnação é renegar as palavras do próprio Jesus. E a gente tem certeza que um dia as palavras de Jesus constituirão autoridade sobre esse ponto, como sobre muitos outros, quando forem meditada sobre o cunho da lógica e da razão, sem partidarismo, né? Sem nada disso, né? Aí a gente vai acreditar. Nós, é claro, espíritas, já temos essa convicção. E a espiritualidade superior mostra pra gente isso aí claramente. Mostra pra gente claramente essa informação para nós aí. Mostra essa informação de que a reencarnação é real. Então a reencarnação para nós, ela não é questão de... A reencarnação para nós, ela não é questão de
acreditar, é questão de convicção. Nós somos convictos, é uma lei natural. Mesmo aqueles que não acreditam em reencarnação vão ter que reencarnar. Não é questão de acreditar ou não acreditar, vai ter que reencarnar. Vamos tocar uma música muito legal, chamada Tocando em Frente aqui, que todos vocês conhecem, para a gente encerrar essa parte aqui do Evangelho. Devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente conhecer a marcha e tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou. Estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Cada um carrega em si o dom de ser capaz e o dom de ser feliz. Isso depende sempre de nós. A felicidade depende de nós. Mas é muita felicidade quando nós realmente conhecemos o Evangelho de Jesus, né? Quando nós conhecemos essa mensagem maravilhosa que nos deixa a par de toda a situação, nos dá o controle da nossa vida baseado nessas informações de Jesus.
E nós vamos agradecendo a todos vocês por mais esse acompanhamento nosso aqui do Evangelho, e unidos nós vamos pedindo para toda espiritualidade amiga, nós vamos pedindo para os nossos anjos guardiões e protetores, pedindo para Nossa Senhora, pedindo para o anjo Ismael, que é o preposto de Jesus na nossa pátria, pedindo para Jesus, nosso mestre e amigo, pedindo ao nosso Pai Criador e Celestial o bem para todo mundo, o bem para todos os hospitais, para todos os asilos, para todos os orfanatos, o bem para todos aqueles que estão passando as mais diversas necessidades, o bem para aqueles que estão partindo para a pátria espiritual agora, o bem para os seus familiares que estão sofrendo, ficando aqui, e o bem para a saúde mundial. Que o mais rápido possível a gente possa sair desse problema que estamos atravessando, mas que possamos sair como seres humanos melhores. Nesse momento, então, vamos pedindo para a espiritualidade voltar suas mãos para a cabeça de cada um de nós, emanando as suas energias de luz, emanando a paz, emanando a harmonia, emanando energias do bem, emanando equilíbrio, emanando tranquilidade. Que a gente possa receber com muita graça, com muito amor, esses ensinamentos do Mestre Jesus. E essas doações fluídicas de toda espiritualidade amiga que nos cercam, que se dispõe a vir no lar de cada um de nós, para energizar as águas, para mentalizar a cada um de nós, para magnetizá-lo, todos nós, com seus fluidos magnéticos salutares. Que a paz e a harmonia do bem esteja com esses nossos irmãos, que sempre se dispõem a nos ajudar, que sempre nos dispõem a auxiliar, que a gente possa estar sempre intuídos para ouvir o melhor para as nossas vidas. Que assim seja. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Que a paz e a harmonia do Mestre Jesus esteja em seus lares, com seus familiares, hoje e sempre. Paz e alegria em todos os corações e até a próxima.